Olá pessoal, de volta com o Cinecast. Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Carlinhos. Ricardo, a gente acompanha o noticiário, né, com essa questão da violência no Rio de Janeiro, na Bahia, mas no país inteiro, no Ceará também e em outros lugares. E especificamente essa semana, a gente teve um miliciano foi morto, tal do Zinho, né, que foi apresentado a ele, né, para os noticiários agora, essa semana. E a milícia mandou queimar não sei quantos ônibus no Rio de Janeiro. 36, né? Quer dizer, mostrando quanto o Estado é ineficiente, quanto o Estado não chega em determinadas comunidades. E em vários estados, o Estado, ele não está presente. Com maiúscula, né? Com maiúscula. E ou a milícia, ou o tráfico, ou qualquer coisa que seja, comanda aquele lugar. Tem locais no Brasil onde você sai de uma casa e sai da sua casa para ir qualquer canto, você tem que pagar um pedágio a determinado grupo. Coisa... É horrível aquilo. E aí, no meio disso tudo, de toda essa questão, veio uma ideia que não é nova, que é a criação de um novo ministério, o Ministério da Segurança Pública. Naturalmente, o Lula não disse isso ao vivo, mas os porta-vozes dele começam a soltar isso na imprensa, que seria pegar o ministério que hoje está com Flávio Dino, o Ministério da Justiça, e dividi-lo em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Você acha que isso é uma saída? Isso resolveria o problema ou começaria a resolver, Ricardo? Esse é um tema sempre muito complicado. É engraçado, eu já ouvi alguém dizer isso e eu acho que compreende razão. Eu vou repetir, né? No Brasil tem muito especialista em segurança pública. Eu não entendo de segurança pública, mas avaliando aqui a questão política, né? Aliás, aqui tem empresários aqui em Alagoas que é impressionante, né? Os caras nomeiam secretário, defendem, apresentam reivindicação para que fulano seja secretário de segurança pública. Mas, enfim, e o cara acha que sabe de segurança. Não sei, isso é um tema que a gente vê muitas inteligências se debruçando sobre ele e procurando alternativas além da polícia. Porque o cara acha que a questão da segurança pública se resolve com polícia e não se resolve com polícia. Segurança pública dura para eles, né? Para mim não, né? Pois exatamente. É patrimonial, né? É a segurança patrimonial, né? E, enfim, e aquela história, né? Não, os meninos da periferia, os pretinhos da periferia. Não, mas se não for marginal, vai ser, né? Morreu, estava ali, porque estava naquele ambiente, né? O Sérgio Cabral dizia que a Rocinha era um ninho, né? De marginais. Quando o marginal estava no palácio, né? Exatamente. O maior marginal criminoso. Ele é responsável pela criação de vários criminosos no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Não entendendo como não entendo de segurança pública, acho que uma discussão sobre isso deve ir muito além da questão das polícias e precisa efetivamente que o Estado como um todo ele chegue às comunidades para que nós possamos, essas comunidades que são as maiores vítimas, né? Então ali, essas comunidades mais violentas, as maiores vítimas são a população, são os populares, as pessoas que vivem, né? Nessas comunidades e possam efetivamente ter uma vida digna. Eu me lembro mais uma vez, José Maria Beltrame, que foi secretário de Segurança do Rio, me deixou assim uma imagem muito boa, as várias entrevistas que ele concedia, e quando foram criadas as UPPs, né? Ele dizia, o nosso papel aqui da polícia é abrir a porta. Agora, se os outros serviços do Estado não chegam, de nada vai adiantar, só vai piorar. E piorou. O Rio de Janeiro tem um contágio dentro da máquina do poder do Estado do Rio de Janeiro, da criminalidade impressionante. É o Palácio do Governo, veja quantos governadores foram presos, né? Bandidos, ladrões mesmo, ratos, né? Assembleia Legislativa. Eu lembro que o Tribunal de Contas, os 7 conselheiros, 6 estavam presos. Exatamente. Conselheiro do Tribunal de Contas. O envolvimento, aliás, tem um deles que é suspeito, né? Da morte da Marielle. Ou seja... Domingos Brazão. Pois bem, há no Rio de Janeiro essas peculiaridades que precisam, evidentemente, ser enfrentadas com a ajuda do governo federal. A criação do Ministério da Segurança Pública, eu acho que pode ser um problema para o governo. Tem governo trabalhando, em todo canto tá
chegando. Tem crédito do trabalhador rural chegando para os produtores de arroz. São créditos de 5 a 50 mil reais para apoiar mais de 300 famílias. Com essa força, nossa safra está garantida. Quer mais promessa cumprida? Tem o aeroporto de Maragogi já em obras. É mais turismo, mais negócios, mais empregos. Decola! Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. A gente sabe, tradicionalmente, a história, né, nos mostra, a história da administração pública no Brasil, que segurança pública é um tema dos estados. A máquina de combate à violência sempre foi dos estados. As polícias federal, rodoviária federal, elas atuam numa franja, né, dessa violência. Mas, efetivamente, esse combate é das polícias estaduais. Mas, repito, não é só uma questão de polícia, como alguns acham. Eu, pelo menos, não acho que seja assim. Não tenho a solução. Mas eu acho que se cria o Ministério da Segurança Pública, você leva o problema para dentro do Planalto. E o Planalto tem muitas dificuldades hoje para resolver questões essenciais e fundamentais que precisam ser ultrapassadas. Inclusive da área econômica, né? Para que você tenha um financiamento dos serviços públicos, como o serviço público no Brasil precisa. Levar isso para dentro do Palácio do Planalto, a segurança pública, você criar um ministério que vai ser muito mais visível, né? Porque nós, jornalistas, adoramos violência, né? Aliás, o Pierre Bourdieu, né, maravilha, tem 2 ensaios dele, um sobre a violência, sobre o jornalismo e outro sobre televisão, que ele diz assim, ó, vai ser sempre assim. Sexo e sangue serão as manchetes em qualquer lugar do mundo, sempre. E, em regra, isso. Nós nos sentimos atraídos à imprensa, porque a gente sabe que isso atrai o leitor, que isso atrai o ouvinte, o telespectador, e a gente ajuda, né, a criar esse ambiente em que se exige um combate sem tréguas, uma guerra total contra a violência. Eu quero dizer, não, tem que acabar com os marginais. Como é que você vai fazer isso? O trabalho de inteligência é importante, o trabalho de investigação, para onde vai o dinheiro. Se você consegue conter o caminho do dinheiro, bloquear o caminho do dinheiro, você já deu um passo muito mais elevado, muito mais importante para que você consiga barrar a violência, principalmente nos moldes que a gente tem hoje. O que acontece quando se discute a questão da criação do Ministério é que você tem uma capilaridade do crime hoje. Você não tem mais uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Começou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, está pelo país inteiro. São Paulo tem também suas organizações criminosas que se esparramam, que vão para a Bahia, que vai para o Ceará, que vai para o Rio Grande do Norte. Ou seja, e também aqui para Alagoas. Eu lembro quando o Alfredo Gaspar era secretário de Segurança Pública, quando houve a queima de alguns ônibus, você lembra? Isso. Houve um embate, não sei, acho que foi preso um traficante, alguma coisa, e ele estava sendo transferido para outro estado, e eles fizeram isso porque eles têm a história do terror, e isso é terrorismo, né? Você provoca o terror, o medo nas pessoas, e queimar ônibus sempre foi uma imagem muito forte, continua sendo. Você imagina 36 ônibus num dia como no Rio de Janeiro. Na mesma região. Agora, resolve-se criando o Ministério da Segurança Pública? Eu acho até que se criando uma política efetiva de segurança pública, um sistema único, um sistema que funcione de informações, né? E um trabalho de inteligência, pode-se avançar muito mais do que você criar um Ministério da Segurança Pública. Se você cria um Ministério, quem vai resolver isso aqui é o Ministério da Segurança Pública. Tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança. E não imagino que seja esse o caminho. Mas tem muitos especialistas, né, que defendem isso. Não, tem que ser como a violência nacional, como essas organizações são nacionais, tem que se criar uma estrutura nacional. Eu acho que essa comunicação entre as polícias estaduais, ela pode ser muito mais efetiva. Se criar canais tecnológicos, né, onde você tenha esse acompanhamento em tempo real, e que o governo federal acompanhe, tenha participação, mas sem ser o dono da política de segurança pública. Porque se for, vai ser só mais problema para quem tiver a presidência da República. Gente, você tem um país onde as pessoas passam fome. Você imagina um estado como o de Alagoas, e ainda bem, eu brinco com essa história de Alagoas é violento. Não, um estado que tem metade da população pobre, 36,7% da população de famintos,
e você ter os níveis de violência, né? E decrescentes, significa que a população alagoana ela é pacífica, por mais doloroso que seja para muitos o vírus. Você está dizendo bobagem, né? Eu acho que não. Eu acho que é preciso, sim, você ter essa integração entre os estados, que o governo federal faça, enfim, essa interação, mas criar um Ministério da Segurança Pública é levar para dentro do Planalto problema que tem particularidades em cada estado. Assim, eu posso ter uma pequena discordância e trazer isso para cá. É uma provocação. Você acha que o Rio de Janeiro, do jeito que está, consegue resolver sozinho a sua crise, sem uma interferência da federação? Já houve quantas interferências ou intervenções na segurança pública no Rio de Janeiro? É exatamente isso que eu tô falando. Já houve, você botou o Exército, já Força Nacional. Eu acho que esse é um momento de urgência. É a história do pronto-socorro, né? É a hora de você chegar lá com oxigênio, né? Porque a população do Rio sofre muito. Imagine o seguinte, o carioca, né? O carioca sofre pra caramba. O cara que mora numa comunidade lá no morro, é esse cara que se dá mal. É a mãe que vê o filho ser cooptado pelo crime porque a escola não presta, a escola não oferece o que deveria. Por exemplo, esporte, cultura, que eu acho que são remédios fantásticos. Você teve acesso a isso quando era criança, eu tive, todos aqui tivemos. Isso é fundamental para a formação das pessoas. E eu estou falando em formação mesmo, em construção de personalidade. Agora você imagine num ambiente que pai e mãe sai 5 horas da manhã para trabalhar, volta 11 horas da noite, pegando um transporte público de 8ª, 10ª categoria. Absurdo aquilo ali. É uma ausência, né, desse convívio familiar, né, de pai, de mãe. E o garoto tá ali na rua o tempo todo, e o cara diz, olha, aqui você tem R$200 para levar ali a droga para fulano. Puxa vida, gente, isso é muito cruel. E a gente condena essas pessoas a viver dessa forma. Porque as pessoas acham que o problema vai ser resolvido pela polícia. A polícia vai entrar ali, vai atirar, vai matar mais um. Não foi troca de tiro. E vai se mata 10, aparecem 100. É exatamente o que está acontecendo. Como evitar que apareçam 100? O Rio de Janeiro, o poder no Rio está completamente contagiado pela criminalidade. O cara pega o governador, esse governador... É um palhaço, né? Palhaço, desculpa. Eu não chamo palhaço não, porque eu gosto muito de palhaços clown, né? Chaplin era um clown. Só para dizer, ele disse que o crime organizado não ouse desafiar o Estado. Desculpa, mas Você viu que ele não olha pra frente, não, pra ninguém, né? Ele fala assim, não olha. É um tipo assim, eu acho que alguma psicologia pode explicá-lo. Eu não sou especialista na matéria, mas ele me chama a atenção. Esse fato de que o olhar dele é sempre para baixo. Mas, assim, ele entrega a segurança pública para os deputados do Rio de Janeiro. Que são... Boa parte deles, milicianos ali, né? O vice dele é miliciano. O que o Rio chegou veio a ser agora, se tivesse o governo do Rio de Janeiro, na época do Beltrame, tomado as providências que ele clamou, ele quase que chorava pedindo isso, eu acho que teríamos um cenário hoje diferente. É muito difícil, eu acho, não tenho dúvida nenhuma, que resolva só com o governo do Rio. Só que a mudança do Rio tem que ser uma mudança muito estrutural. E o carioca também, né? Puxa vida... Botar nesses personagens a mesma coisa. A gente normalizou isso. Não, né? é graçado. Estou fazendo aqui mal comparando, né? Tem o Rio de Janeiro e Rio Lago, aqui as pessoas dizem, mas o Rio Lago não tem sorte. Eu não gosto de culpar eleitor. Enfim, você imagine que está ali porque as pessoas foram colocadas. Agora, como chegou-se a isso, vai ter um momento de se cortar. Até agora não se conseguiu. E só tem piorado a situação do Rio. Mas não acho que vai ser o governo Lula que vai resolver o que me problema do Rio de Janeiro. Falando do governo Lula, é que não exista essa política. Uma política diferente. Mas nunca houve, né? Pois é. Nunca houve uma política assim. Quando eu falo uma política, uma coisa muito grandiosa, de Estado. O Trump né? tinha uma política. O PP era uma coisa diferente. Uma política de Estado. Né? Diz assim, evitar que qualquer governo que esteja ali tem que tocar, como o Ceará tem com a educação, eu vou repetir isso, que eu acho fantástico, né? O Ceará tem uma política de Estado para a educação.
É preciso nas outras áreas também, inclusive na segurança pública. Vamos quebrar um pouquinho o clima com as nossas dicas culturais, Ricardo. Pois é. Eu vou trazer agora, lá vai eu, a minha dica cultural, ela é tão pesada quanto o tema que a gente discutiu aqui, mas é um tema que eu sei que você gosta muito, porque a gente já conversou fora daqui, é o genocídio de Ruanda. Uau. Eu sei que você leu muito já sobre isso, Eu me apaixonei por esse tema na época e assim, me chocava muito, me choca até hoje quando eu revejo, né, algumas coisas. Tem uma minissérie, não uma série, uma minissérie na Netflix que ela é muito bonita, porque ela é uma aula de história. O nome dela é em inglês, se chama The Black Earth Rising, que é Terra Negra em Ascensão, né? Black Earth, que é terra. E elas são 8 episódios. Ela fala de uma pessoa de Ruanda que acabou sendo resgatada na época do genocídio e viveu com uma ativista de direitos sociais na Inglaterra, e depois ela volta para Ruanda 15 anos após o genocídio. Mas isso é um mote. Legal. Esse é um mote para vou toda uma anotar. História que acontece. A atriz é sensacional, é uma atriz negra, inglesa, assim, maravilhosa também. E aí ele relata todo aquele massacre, todo o real genocídio, viu, Ricardo? Porque as pessoas utilizam a palavra genocídio hoje para tudo. Não, ali foi Ali, genocídio um mesmo. genocídio reconhecido internacionalmente exatamente. pela ONU, os organismos internacionais, como genocídio. A série é linda, ela não é fácil, de fácil de gestão, então ela é uma série difícil, como o tema também é difícil. E eu repito aqui, Black, né, negro, Earth, de terra, Rising, né, então é Terra Negra e Ascensão. Se você botar lá Terra Negra e Ascensão, ela vai, mas é Black Earth Rising, 8 episódiozinhos na Netflix. Essa é a minha dica. Puxa vida, pesado, não esperava por essa não. Eu nem conhecia essa série, eu vou vê-la, porque, como eu disse a você, um tema que me apaixonou assim, pela dor que aquilo provocava. O massacre dos Tutsis, né? Que eram negros longilíneos, né? Pelos Hutus, que eram massacrados na época em que os belgas ocupavam Ruanda, né? Ou seja, aquele massacre, ou genocídio, ele foi construído pelo colonizador. E o ódio que vai crescendo, né? À medida que você tem uma etnia que se sobrepõe a outra num país onde aquelas etnias tinham uma convivência. Isso, né? exatamente. Uma convivência, não tribal. Tudo bem, mas era uma convivência de respeito. E aí chegam os belgas e estimulam esse tipo de rivalidade de tal maneira que quando acontece aquilo, 800 mil pessoas em 90 dias, gente, quase 1 milhão de pessoas, cabeças cortadas, uma loucura. Enfim. E isso em outras proporções acontece em outras áreas do mundo, né? Pois é, exatamente. Essa construção do ódio, né? Construção do ódio. Né? Tá vendo agora, e enfim, acompanhando assim. Gente, a discussão sobre a guerra de Israel com o Hamas, repito, o Hamas é um partido político, cometeu um ato terrorista mesmo, um criminoso, mas é um partido político, efetivamente. Mas vai se estimulando, né, esse ódio, quando o momento é de parar, vamos segurar aqui. Tem 5 mil, precisa morrer 10 mil para parar, para você ter uma trégua. Precisa discutir isso, vai se discutir, precisa ser discutido depois, mas o momento é de parar, não é para estimular ódio, é o discurso, não, porque o Hamas matou, Israel tem o direito de matar. Quem morre, né, Ricardo? E quem morre nessa Quem morre sempre é o civil, é sempre inocente. Guerra é isso, né? Guerra, quem morre é inocente. Não é feita para soldado morrer, né? Não é feito para soldado. Pois é, e cada vez menos. Pois é. Mas a minha dica é esse aqui. É um livro do Stephen Jay Gould. São os 2 grandes darwinistas, né, cientistas e divulgadores da ciência, né? Ele e Richard Dawkins. E os 2 adversários, né? Interessante porque... E adversários... Gente, isso é de uma honestidade intelectual fantástica. Um pedia o outro para fazer prefácio do livro. O cara sabendo que é contra a linha de pensamento dele. Isso é tão bonito. O Gould, o Dawkins, que era um crenqueiro, né? Sempre foi é um crenqueiro, sempre foi um crenqueiro. Ele dizia que o Gould fazia ciência poética. Só que o Gould, ele vai além do Dawkins, que é grandíssimo também, tá, gente? Se eu não li a obra dele toda, mas quase toda, assim como a do Gould.
Essa falsa medida do homem, ele mostra um período da ciência, e tem isso, né? Em que a ciência erra muito, né? A história da medição dos crânios. E a partir da medição dos crânios, podia-se dizer que tipo de personalidade um determinado indivíduo tinha. É o Lombroso. O Lombroso é o grande nome dessa escola. E o Lombroso, gente, chegou a dizer, na dúvida no tribunal de júri, quem matou uma fulana, com 2 pessoas, e ele ser chamado como autoridade máxima da ciência para dizer quem era o criminoso. Ele dizia, fulano por causa da testa, por causa do nariz, a proeminência, por causa do queixo. Então, o cara foi condenado porque o Lombroso, usando a falsa medida do homem, né, estabeleceu que pelas medidas do crânio dele e da face, ele era o perfil de criminoso e o outro não. E assim, isso, eu falo, o caso do Lombroso foi o caso que ficou mais evidente, né? Até hoje se fala muito lombrosiano, né? Fulano é lombrosiano porque você define uma pessoa pela aparência, né? Fulano parece um macaco. Olha, gente, eu vou repetir. Eu adoro, e vou repetir, adoro os macacos. Chimpanzé, bonobo. Bonobo, você conhece a história do bonobo? Qualquer dia a gente fala, bonobo é uma maravilha. Os bonobos eram chamados pequenos chimpanzés, até que em 1962 há essa distinção. Os estudiosos, né, os primatologistas ou primatólogos, eles disseram que não, é uma outra espécie. E qual é a grande diferença do bonobo? O bonobo resolve tudo na base do amor. É engraçado isso. O sexo. Qualquer conflito naquele grupo, naquela tribo, vamos usar essa expressão, era resolvido com sexo. Que maravilha, né? Que maravilha. Mas isso é outra história. A falsa medida do homem. Stephen Jay Gould. Maravilha, gente. Vale a pena. Aí, Ricardo, um grande abraço, então. Até a próxima semana.